Hoje o Viva Mais é especial para o público masculino. Vamos falar sobre câncer de próstata, machismo e cuidados acima dos 40 anos. Mas o público feminino não pode deixar de assistir, já que pesquisas apontam que é o público feminino que são as maiores incentivadoras para que os homens se cuidem. Então se acomode, porque o programa de hoje está muito esclarecedor. Seja bem-vindo ao Viva Mais. Alguns aspectos culturais, como o machismo, influenciam muito no diagnóstico do homem. Por isso que eu convidei o psicólogo Gilberto Nunes, que ele vai me falar um pouco sobre por que o homem tem essa dificuldade ao se cuidar. Na verdade, para a gente entender um pouco sobre isso, a gente vai voltar lá atrás. Na verdade, eu vou usar o livro mais antigo que se tem conhecimento, que na verdade é a Bíblia. Lá no início, no Gênesis, o homem já era tratado e o seu corpo como para o trabalho. A função do corpo do homem era uma função de trabalhar e trazer o sustento para sua casa. O da mulher era diferente, exigia mais cuidado, porque dele se dava uma nova vida e tinha que alimentar também essa nova vida. Isso exigia mais cuidado com esse corpo. O homem não. O homem trabalhava e só procurava cuidar daquele corpo quando ele dava defeito. De certa forma, era uma máquina usada para o trabalho. Isso, de certa forma, já cria um tabu em relação ao cuidado da saúde. A mulher ela tem muito mais essa visão preventiva por causa disso. Desde muito jovem, a mulher tem que começar a cuidar do seu corpo e preparar, de certa forma, para gerar uma nova vida. O homem não, ele não tem essa visão. É uma visão muito mais de cuidar da saúde quando já se perdeu. Então, isso cria uma resistência. A segunda questão cultural é que o homem, a sua identidade como homem, a sua masculinidade, está muito ligada também com esse corpo. Então, quando a gente fala do exame de próstata, não é só a próstata que vai ser tocada. Nesse exame, o homem também tem a sua masculinidade tocada. E, de certa forma, o corpo e a masculinidade estão muito associados. O corpo do homem ele é tido como inviolável e o exame de próstata, de certa forma, o homem entende que estaria violando aquele corpo e violando a sua masculinidade. Ao longo dos anos, principalmente nos últimos 30 anos, isso mudou muito. O homem ele tem começado a entender a necessidade de cuidar do seu corpo de forma preventiva. E os meios de comunicação como vocês, as campanhas como Novembro Azul, têm contribuído muito com isso. Para quê? Para trazer informação e para que o homem entenda que cuidar da sua saúde também é uma coisa, é algo de homem, é importante, até porque ele precisa cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, viver bem, e para isso é necessário ter uma saúde saudável. Hoje, por exemplo, trazendo só um dado, o homem vive cerca de 7 anos menos que a mulher, e de certa forma isso é reflexo desse preconceito em cuidar da sua saúde. Então, para você ver, o machismo, muitas vezes é falado que mata, que é questão de agressão que as mulheres sofrem e outras questões, mas o machismo também acaba matando o homem. O homem acaba vivendo menos pela questão do preconceito que ele traz. Então, é necessário mudar essa forma de ver, de entender o seu corpo e a sua masculinidade também. E eu creio que essas campanhas têm contribuído para isso. Como você sabiamente disse, e a gente percebe muito, o homem tem se cuidado mais e vendo a mulher se cuidar, vendo que a longevidade da mulher é muito maior. E isso realmente tem mudado. A cabeça do homem mudou de um tempo para cá, né? Sem dúvida. Inclusive, a mulher ela tem uma função primordial no tratamento e na prevenção da saúde do homem, porque ela já está acostumada com isso. Então, ela pode persuadir e levar informação para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai,
que muitas vezes têm um entendimento completamente diferente em relação a cuidar da sua saúde, do seu corpo. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, e fica para quem está nos assistindo, é que nós temos duas formas de trazer mudança para a nossa vida. Uma acontece quando a gente está sofrendo, quando a gente passa por dor, quando a gente perde alguma coisa, e muitas vezes é saúde. Aí a gente pensa, nossa, eu estou doente, eu estou com câncer, agora eu preciso mudar a minha vida. Aí ele quer parar de fumar, ele quer mudar a sua alimentação, muitas vezes vai buscar fazer uma atividade física. Então é uma mudança que advém através da dor, do sofrimento, porque ele já perdeu muitas vezes a saúde. A outra forma que a gente tem de buscar mudança para a nossa vida é através do conhecimento. O conhecimento, ele gera mudança. Quando a gente tem conhecimento que aquilo faz mal, que aquilo não é bom, que a gente precisa se prevenir, que a gente precisa abandonar alguns preconceitos que nós estamos trazendo, isso gera mudança, mudança dos nossos hábitos, mudança nas nossas crenças. A gente começa a entender que cuidar do nosso corpo, fazer o exame de próstata, não é uma questão que vai ferir a nossa masculinidade. Pelo contrário, cuidar da saúde é coisa de homem, sim, e não tem nada a ver com ferir a masculinidade. Pelo contrário, a gente vai poder viver mais, a gente vai poder cuidar mais dos nossos filhos, da nossa família, de quem a gente ama, e isso sim é um sinal de masculinidade. Realmente o conhecimento influencia muito. Quando a gente sabe que comer bem, comer de forma saudável faz bem para o nosso corpo, a gente tem escolhas mais saudáveis. Quando a gente sabe que prevenir é sempre o melhor remédio, a gente procura sempre um especialista para estar cuidando melhor da gente. E as influências tecnológicas, esse mundo atualizado tem influenciado muito também nessas novas percepções do ser humano. Sem dúvida. Hoje a gente costuma dizer que está vivendo a quarta revolução, que é a revolução tecnológica da informação. Nós hoje temos muito mais acesso à informação do que há 20, 30 anos atrás. E como nós falamos, esse acesso à informação gera mudança na nossa vida. Uma outra questão que a revolução tecnológica, essa informação tem feito, é que, como eu falei no início, o homem usava o seu corpo mais no sentido de uma função para trabalhar, de um meio para trabalho, como uma ferramenta de trabalho. Hoje não. Hoje o corpo, com essa revolução tecnológica, ele está sendo cada vez menos utilizado para trabalho. Na verdade, hoje a gente utiliza muito mais a nossa mente. E isso, de certa forma, também tem contribuído para que as pessoas tenham se conscientizado mais em relação à sua saúde, principalmente os homens. Então, a gente vive um mundo de mudanças. E eu acredito que a masculinidade também está vivendo uma transição. Os homens hoje vão encarar a sua masculinidade de uma forma diferente dos seus pais, dos seus avós, da forma com que eles viveram lá atrás. Hoje é diferente. E vai passar exatamente por essa questão de você se cuidar mais, se prevenir mais, e isso tem tudo a ver com a masculinidade moderna e com o mundo moderno que a gente está inserido. E a tendência é que as próximas gerações se cuidem ainda mais e a gente viva ainda mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. A estimativa de vida vem crescendo muito e vem crescendo por duas coisas. Uma é pelo avanço tecnológico, né? A ciência, os médicos, os meios diagnósticos, como o próprio tratamento para o câncer de próstata, que vem avançando e que o índice, quando é descoberto cedo, é enorme. Além desses avanços da tecnologia, também passa pela informação e pela consciência de cada um de nós, que nós temos que cuidar mais da nossa saúde, cuidar mais da nossa alimentação, buscar mais o auxílio médico profissional e fazer atividade física. Então, a gente vive num universo de informação. Hoje as pessoas sabem o que faz bem e o que faz mal, o que ela precisa fazer e o que ela não deve fazer para ter uma qualidade de vida e para ter saúde. Cabe agora cada um escolher. Gilberto, nós gostamos muito da sua presença aqui no Viva Mais. Ficamos muito felizes com as suas explicações. Com certeza a gente vai alcançar muitos homens com essas dúvidas tiradas. Você tem alguma consideração final?
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer um pouco de informação e conscientizar esses homens. E, por fim, eu gostaria de colocar aquele ponto. A gente pode mudar pela dor ou pelo conhecimento. Cabe a gente escolher e que a gente faça a escolha mais sábia, que é escolher se transformar e mudar os nossos hábitos, a nossa vida, pelo conhecimento, pela informação. Isso, e a gente volta com muito mais informação depois do intervalo.